Aqui é o pastor Elton falando da cidade de Mauá, capital São Paulo. Vocês vão ficar agora com a mensagem do pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, não dá nada. Deixa Deus te usar, pastor Fernando. Que o Senhor dos Exércitos te faça mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Vamos com alegria comer a comida que o diabo não come. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20. E eu quero ler apenas o versículo de número 3, que diz assim a poderosa palavra de Deus: tirou também o povo que estava nela e os fez cortar com serras e com trilhos de ferro os machados. Amém? Somente essa parte A desse versículo no nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo, aqui está um texto da Bíblia Sagrada quando fala a respeito de uma guerra, a guerra amonita, e diz que Joabe ele captura Rabá. Diz a história que aconteceu que, ao se passar um ano, no tempo em que costuma os reis sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. A Bíblia diz que ele veio e sitiou Rabá. Davi, porém, estava em Jerusalém. Joabe feriu Rabá e destruiu. Este capítulo, amados, nos traz uma história e a Bíblia diz que essa história nos traz uma narrativa conforme está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 11, coincide com a história. Diz a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo de número 1, também em 2 Reis, os relatos são sobre o ponto de vista humano, e em 1 Crônicas, sobre o ponto de vista de Deus. Existe o ponto de vista humano e existe o ponto de vista de Deus. Nós precisamos estar atento quando é Deus que está falando, atento quando é o homem que está falando, atento quando é Deus que está prevalecendo, atento quando é o homem que está prevalecendo. Atento quando é Deus que está dando atenção a uma situação e quando é o homem que está dando atenção. Nós precisamos estar com os olhos abertos o tempo todo e toda hora. Eu estou falando dos olhos espirituais. Diz a Bíblia que tomou Davi a coroa da cabeça do seu rei. De cima da sua cabeça ele achou nela o peso de um talento de ouro. Diz que perto de 34 quilogramas, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Além disso, tirou da cidade um grande despojo. A história revela que tirou também o povo que estava nela, e os fez cortar com serras e com trilhos de ferro e machados. Teria sido
melhor traduzindo como determinou-lhe certas tarefas, porque a palavra em hebraica traduzida, cortar, é sur. Ela não significa literalmente cortar com algo material. Diz a Bíblia que o mesmo fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi agora ele volta com todo o povo para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele se depara com os gigantes filisteus. E os gigantes filisteus diz que depois sucedeu que se levantou a guerra em Jezé com os filisteus. Diz que Sibicai, o Zutita, feriu Sipai, que era da linhagem dos gigantes, e foram humilhados, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18, diz que o povo voltou a acontecer guerra com os filisteus e feriu Elgana, filho de Jair, Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste de lança era como um eixo de um tear. Então, conforme está escrito em 2 Samuel 21, 19. Observe comigo que Davi, depois de uma vitória, que ele estava voltando para Jerusalém, ele se depara agora com os gigantes. Ele se depara com outras guerras. Quando ele pensou que as guerras elas tinham se findado, ele se depara com outras guerras. Quando ele pensou que estava livre dos gigantes, ele se depara com outros gigantes. Assim é a nossa vida. Quando nós pensamos que estamos livres depois de uma batalha, sempre surgem outras. Você que está aí, você pode estar dizendo, eu passei por uma batalha, mas já surgiu outras. As batalhas, na verdade, não se acabam. As batalhas continuam. As batalhas, elas vão em frente. As batalhas, elas não se findam. As batalhas são vencidas. O próprio Deus faz nós vencermos as batalhas da vida. Quantas e quantas batalhas que enfrentamos na nossa caminhada, mas elas não se findam, elas vão surgindo outras, e nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo, nós vamos se enchendo, nós vamos aprendendo da parte de Deus. Então, quando Davi está voltando, ele se depara com gigantes. No capítulo de número 20 de 1 Crônicas, versículo de número 4 e 5, diz a Bíblia Sagrada que os filisteus Sibecai, o Uzatita feriu Sipai da linhagem dos gigantes e foram humilhados. Observe comigo no versículo 5, que voltou a acontecer guerra com os filisteus e feriu Elrana, filho de Jair, Lami, que estava também em mão de Golias o geteu, cuja haste de lança era como um eixo de tear, que voltou ainda a haver guerra em Gade, onde havia um homem de grande estrutura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. A Bíblia diz que ao todos eram 24 dedos, está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Então,
injuriou ele a Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Deus sabe quem usa, como usa. Deus sabe o que faz e como faz. Deus sabe que hora entra e para que entra. Deus sabe aonde toca e como toca. Deus sabe a quem abate e como abate. Deus sabe quem tira e como tira. Deus sabe quem exalta e como exalta. Deus tem sua forma de trabalhar. Por isso que é importante você se manter na posição que o Deus grandão quer que você esteja. Esteja na posição para Deus lhe usar hoje, amanhã, depois e sempre. Esteja sempre na posição para o Deus grandão se utilizar de você. A Bíblia diz que estes foram os gigantes, os filhos dos gigantes de Gade, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Deus tem que usar alguém para os filhos dos gigantes cair. Deus tem que levantar alguém para os filhos dos gigantes não continuarem. Deus tem que levantar alguém para que o nome dele seja glorificado. Você que está aí, o Senhor está dizendo para você, Dalagamanto, Demincho, Shabadakaladakamagai. O Senhor está dizendo para você, eu tenho que levantar alguém. Eu tenho que levantar alguém para você não sujar o seu nome. Eu tenho que levantar alguém para você não sujar as suas mãos. Você que está aí, o Senhor está dizendo, eu vou levantar alguém. Tem coisas que Deus quer que eu faça, tem coisas que Deus não quer que eu faça. Tem coisas que Deus quer que eu fale, tem coisas que Deus não quer que eu fale. Tem situações que Deus quer que eu entre, mas tem situações que Deus não quer que eu entre. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você que está aí, não entre não. Porque tem lugar que Deus quer que você entre, tem lugar que Deus quer que você fale, tem coisas que Deus quer que você faça, mas tem coisas que Deus não quer que você faça. Então a Bíblia diz que estes foram os filhos dos gigantes em Gad, as quais caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Tem gigante, irmão, que não cai pela mão de qualquer uma pessoa, não. Às vezes a pessoa está lutando contra um gigante, mas não tem força suficiente, não tem vida suficiente para vencer o tal gigante. E quando essas coisas acontecem, é importante levar a Deus. Você pode estar olhando para a sua situação e dizer assim, existe um limite aqui, eu já estou no meu limite, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. É exatamente nessa hora que você precisa convidar a Cristo, que você precisa convidar a Deus, que você precisa chamar Deus, para que o Senhor apareça, para que o Senhor chegue, para que o Senhor entre, para que o Senhor toque, para que o Senhor resolva um problema que você não pode resolver. Chama Deus, chama Cristo, chama o Todo-Poderoso que Ele vem, pede a Deus, entrega nas mãos de Deus. A Bíblia manda entregar, irmão. Se você entregar nas mãos de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai resolver por você. Entrega, tem que entregar. E a Bíblia manda, né? Entregar o caminho, a Bíblia manda entregar. Entregar o caminho ao Senhor. E Ele o mais fará. A Bíblia diz também que não é para andar ansioso com coisa alguma. Isso ajudará a manter sua fé e receber as bênçãos de Deus. Está escrito, está em Filipenses 4, 6 e 7. Que não é para andar, não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso ajudará a manter a sua fé. Se você não andar ansioso por coisa alguma, isso vai te ajudar em muito. Manter tua fé, manter a tua integridade, manter o teu compromisso com Deus, hoje, amanhã, depois e sempre. Gigante sempre vai surgir, mas sempre vai cair. Meu Deus. O Senhor está dizendo, gigantes surgem, eita, mas cai.
Gigante se levanta, mas cai. Você que está aí, o Senhor está dizendo para você, gigantes aparecem, mas somem. Meu Deus do céu. Gigante se levanta, mas cai. Você que está aí, o Senhor está dizendo para você, o gigante vem, às vezes volta, normal. Gigante olha, mas não pega o que é teu, deseja, mas não alcança, tenta, mas não consegue. Meu Deus do céu. Eu não sei como está a tua vida, Deus é quem te conhece. No capítulo 20 de 1 Crônicas, versículos 7 e 8, diz que injuriou dele a Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Observe que Jonatas, irmão de Simei, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses foram os filhos dos gigantes em Gade, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Você que está aí, se alegre, porque o Senhor está dizendo para você, aqui não foi diferente, na sua vida não vai ser diferente. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que o gigante, irmão, está na Bíblia, não são palavras minhas, não, está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Está dizendo que os filhos, estes foram os filhos dos gigantes em Gate, os quais caíram pela mão de Davi, pela mão de seus servos. Você crê que o Deus que deu vitória aqui a Davi e aos seus servos, com você não vai ser diferente? Os filhos dos gigantes caíram. Os gigantes caíram, os filhos também. Você que está aí, o Senhor está dizendo para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque o Deus que derruba gigante, Ele está aqui. E Ele está dizendo, o gigante vai cair. Você pode acreditar, confia, irmão. Se o gigante caiu, irmão, os filhos também caiu. Caiu tudo junto, meu Deus do céu. O Senhor está dizendo que o gigante vai cair. Creia tão somente. Shabadacalar da Camantiofá. Erguimincho. Stiheda que me camantoto é erguimintiofá. O Senhor está dizendo, o gigante. Meu Deus, tem gigante aí te perturbando na tua vida. Eu não sei qual é a área, eu só sei que vai cair. Vai. Creia tão somente, o Senhor dos Exércitos está dizendo para você que o gigante, ele vai cair. Aqui a Bíblia diz que os gigantes caíram. Meu Deus, vai. Mas vai cair. E você vai agradecer, e não tenha pena não. Não tenha pena não, agradeça mesmo, com fé e com força. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Você que está aí, o Senhor nos traz essa palavra poderosa. O tema da mensagem hoje é o gigante vai cair. Aguarde, porque Deus não fala para as paredes, vai. Mas ainda está de pé, mas vai cair. Mas ainda está falando, mas vai se calar. Mas ainda está perseguindo, não vai perseguir mais. Mas ainda está com fúria, vai se acabar a fúria, vai cair. É Deus, irmão, que fala, Deus conhece, sabe de tudo. Na minha caminhada, irmão, eu já passei por muitas situações na minha vida. Mas eu já vi muita coisa acontecer dentro de obra. Dentro da obra do Deus grandão, porque Ele é o dono da obra, a obra é dele, o povo é dele, a palavra é dele, a oração é para ele, o jejum é para ele, tudo é para Deus. Você que está aí, você aguarde, que você vai agradecer, vai cair. Vai, pastor, vai, bênção, te alegra.
Recebe essa palavra de esperança, de fé. Recebe essa palavra e aguarda que tu vai dizer que caiu. Vai cair. Vai demorar, se aquete desde a ansiedade. A Bíblia diz que não é para estar ansioso. Vai cair. A Bíblia diz que caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Caíram. Esses gigantes, irmão, também, eles representam, sabe o quê? Deixa eu explicar para você aqui, para você entender melhor o que é gigantes. Gigantes abrange inúmeras coisas. Por exemplo, os gigantes, eles representam impedimentos. Tem impedimentos na tua vida, não é? Alguém vem impedindo. Eita, Deus tremendo. O Senhor está dizendo, o gigante do impedimento vai cair, vai. É impedimento, são coisas que impedem, os impedimentos da nossa vida. Os impedimentos, o Senhor está dizendo, o gigante do impedimento. Tem coisas que nos impedem, os impedimentos da tua vida, na nossa vida, aí abrange, não é? Áreas da nossa vida particular, nossa vida profissional, nossa vida ministerial e por aí vai. Sabe, e o Senhor está dizendo, vai cair. O gigante vai cair. O gigante vai cair. Você aguarda e você vai anunciar e vai agradecer. E vai dizer, eu estava precisando daquela palavra. Porque se aquela palavra não viesse naquele dia, meu Deus, eu não sei aonde eu estaria. Você que está aí, essa palavra é para você. É para você entender, é para você receber, é para você se alegrar, é para você se animar. O Senhor está falando com você e dizendo que o gigante vai cair. Vai, irmão. E é Deus quem faz. Eu estou abordando aqui o que aconteceu com Davi. E quem caiu pelas mãos de Davi e seus servos foram gigantes. Que esses gigantes, eles representam impedimentos na nossa vida. Aí abrange nossa vida cristã, na área particular, que procura destruir gigante, abrange autoridade, domínio, sabe? Gigante. Existem gigantes em todas as áreas da nossa vida, irmão. Existem gigantes satânicos que surgem na nossa vida para nos destruir, só que Deus faz com que ele caia. O Senhor faz com que ele seja destruído. Escute, irmão. Enquanto Deus está no controle da nossa vida, não existe, creia nisso, não existe concorrência que ganhe para Deus. Quando o gigante cai, a carne morre. O Espírito Santo de Deus é quem tem que reinar. O gigante vai cair. Tenha certeza disso. Deus mostrará o seu poder. Deus mostrará a sua glória. Deus derramará da sua bênção sobre a sua vida. Se alegre. Assim sendo, Deus acreditando nos milagres. A Bíblia Sagrada diz que pelas mãos de Davi e de seus servos, os gigantes, os filhos dos gigantes, todos caíram. Diz que Davi disse a Joabe e aos príncipes do povo, e de contar Israel, de Betseba até Dan, e me traga o número deles para que eu saiba. Disse Joabe, acrescente o Senhor ao seu povo 100 vezes, outros tanto, porventura o rei, meu Senhor, não são todos estes servos de meu Senhor? Para que procura isto, ó meu Senhor? Para conduzir uma culpa sobre Israel? Mas o mandamento do rei pode mais que Joabe, não é? Saiu então Joabe e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém e deu a conta do número do povo.
e se achou em todo Israel dos que tiveram ou dos que tiraram a espada 1.100.000, e de Judá 470.000 homens que tiravam a espada. Entre estes não foram contados levitas nem os filhos de Benjamim, porque Joabe abominava a palavra do rei. Observe comigo que depois que os gigantes caíram, e os filhos também, Davi queria saber quem ainda estava por ali. Se ainda tinha alguém da linhagem, algum gigante de pé, vai e numera, procura saber. Joabe disse, não, rei, não precisa fazer isso não. O problema já foi resolvido, os gigantes já caíram, os filhos também, para que numerar? Mas ele estava ali para obedecer. E diz a Bíblia Sagrada que isso aqui foi um erro que Davi cometeu depois de posse de vitória. São pessoas, irmão, depois que alcança a vitória, escuta isso aqui, isso é sério, viu? Começa a cometer erros. É aquela irmã, aquele irmão que, enquanto está na prova, ele está fiel a Deus na igreja, nos cultos, está obediente, está fazendo tudo conforme Deus manda. Mas depois que a vitória chega, ele entra agora por um caminho da rebeldia, quer fazer o que quer. Sabe, está de posse de vitória mesmo. Já está abençoado. Eu já vi tanta coisa dentro de obra, irmão, tanta coisa dentro de obra. Eu já escutei testemunho de pessoas dizendo agora que eu me aposentei e vou me dedicar mais ainda na obra de Deus. Meu Deus, aí foi que se afastou, viu? A promessa não se cumpriu, as pessoas, tantas coisas que já ouvi dentro de igreja, irmão, dentro de testemunho de pessoas, tantas e tantas coisas. Eu já vi pessoas fazendo voto ao público, sabe? Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer assim, mas não cumpre. Eu não estou generalizando, estou pensando, eu estou falando de pessoas que prometem, fazem voto a Deus, não cumpre. E quando a benção chega, nem aparecer mais aparece. Quando a bênção chega, as pessoas não mostram gratidão ao Deus grandão. Então, Davi, depois da vitória, ele manda numerar o povo. A Bíblia diz que ele foi castigado por isso. Foi uma escolha que ele teve de numerar, de saber quantas pessoas tinha. A Bíblia diz, irmão, que desagradou este negócio aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. O Senhor se desagradou porque Davi tinha ignorado, ao recensear o povo, o pagamento do dinheiro em prata pelo resgate dos israelitas, e que tipificava a redenção, que obviamente tipificava o Calvário. O Senhor ferirá todos os que seguem estes cursos. De fato, a Bíblia diz que ele não tem outra alternativa senão o julgamento de Deus sobre Cristo. Aí a Bíblia diz que o que remete à cruz, ao seu julgamento sobre o povo, se alguém ignora a cruz, o julgamento será resultado inevitável de tal pessoa. Tá vendo? Davi disse a Deus, pequei gravemente, fazer isto, rogo-te, porém, que retires a iniquidade do teu servo, porque eu tenho procedido muito loucamente. Aí aqui Davi se quebrantou. Deus já tinha feito tantas coisas acontecer na vida de Davi. Já tinha jogado os gigantes por terra, já tinha jogado os filhos dos gigantes por terra. O Senhor faz tantas e tantas coisas grandes na nossa vida. E muitas vezes nós, como servos de Deus que somos, não percebemos, não agradecemos, não exaltamos a Ele. E quando nós não temos um coração grato pelo que Deus fez, sabe o que acontece, irmão? Pecamos, cometemos erros, recebemos de Deus a cobrança dele. E você que está aí, o Senhor está dizendo que o gigante vai cair.
Vai, você aguarde. Ó, irmão, todas as palavras que eu prego, eu vivo ela. Eu posso... Existem mensagens que eu já ministrei na minha vida e ela se cumpre no mesmo dia, quando não no outro dia, mas ela também abrange, pode acontecer, se cumprir com alguns meses, como também com alguns anos depois a mensagem se cumpre. Mas ela se cumpre, o Senhor está dizendo para você que o gigante vai cair. Pode aguardar. Pode aguardar que você vai agradecer. Eu não sei onde é que esse gigante está atuando na tua vida. Ele pode estar atuando na tua vida sentimental. Ele pode estar atuando na tua vida profissional. Ele pode estar atuando na tua vida ministerial. Mas o Senhor está dizendo que ele vai cair. E não vai demorar, não. Pronto. Eu não quero nem saber. É a palavra que está vindo. Isso aqui é uma mensagem calargagamantou. Alabadacalastiofá. O Senhor está falando para você. E você vai agradecer porque o gigante vai cair. Deus faz. Eu prego Deus grandão que faz. Se ele não fizer, eu deixo de pregar. Mas se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Agora, ele fala e ele cumpre. E ele está dizendo que vai cair. Meu Deus do céu, que palavra boa. Aqui os gigantes caíram, os cílios caíram também. É um bocado de gente que cai junto. Meu Deus do céu. Os filhos tinham alguma coisa a ver, tinha, porque sabia quem eram os pais. E estava na mesma linhagem, seguindo o mesmo caminho, com o mesmo comportamento dos pais. E eles sofreram por conta disso. Não é? Nós sabemos que a maldição, tem pessoas que se preocupam com a maldição. Não, porque, não, irmão, se a maldição sem causa, ela não encontra repouso, não, tá? Se não tem causa, irmão, por que ela vai encontrar repouso? Aqui sim. Os gigantes, eles vinham guerreando contra o povo de Deus, ensinaram aos filhos que tinham que guerrear, que tinham que se levantar contra Israel. Então, existia causa. Então, eles sim carregavam a maldição dos pais, porque eles faziam as mesmas coisas que os pais faziam. Eles eram gigantes também. Eles se levantavam também. E caíram também. Meu Deus. Deus resolveu o problema do povo de Israel. Você que está aí. Diz a Bíblia que falou o Senhor a Gate, o vidente de Davi, dizendo: o Senhor vai e fala a Davi, diga-lhe, assim diz o Senhor, 3 coisas. Te proponho que escolha uma delas para que eu faça contigo. E vendo Gade, a Davi disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de seres consumido diante dos teus inimigos. Está escrito, irmão, capítulo D, número 21, versículo D, número 12. Ele disse, escolhe aí o que você quer. Tu queres fome, tu queres por 3 meses ser consumido diante dos teus inimigos, ou que a espada dos teus adversários te alcance, ou que 3 dias haja espada do Senhor e pestilência, ou pestilência na terra. Isto é o anjo do Senhor, destrói todos os termos de Israel, e o que eu tenho que responder ao que me enviou. Vai, Davi, diz aí o que tu queres. E Davi disse a Gade, eu estou em grande angústia. Rogo-te que caia eu nas mãos do Senhor, porque nas suas mãos a misericórdia são muitas, em extremo, e que não caia eu nas mãos dos homens. Ele estava dizendo, não, Gade, eu estou numa grande tristeza aqui. Eu sei que Deus derrubou os gigantes, derrubou os filhos dos gigantes. E eu mandei enumerar o povo, não era para eu ter feito isso, estou muito angustiado. Mas, Gade, eu sei que você tem que levar a resposta. Ele disse, e que não caia eu na mão dos homens. Ele disse, cair na mão dos homens é terrível. Mas, de qualquer forma, uma alternativa
extremamente sábia Davi teve. Ele disse: eu quero a mão de Deus. Assim o Senhor mandou tantas coisas que caíram em Israel, 70.000 homens. Conforme está escrito em Êxodo 30:12, diz que o Senhor disse que haveria uma praga, ou seja, mortandade entre eles. Se o meio ciclo não fosse paga como resgate por cada pessoa, deve-se entender aqui que Deus, irmão, considera importante o que ele diz. Tudo o que Deus diz, ele considera importante. Mas que tipo de pestilência era nos dito? Observe comigo que tudo que Deus diz, ele se responsabiliza. Ele entende, ele considera tudo que Deus diz, ele cumpre. E ele está dizendo para você hoje que o gigante vai cair. Vai cair. Se tiver filhos na mesma linha, no mesmo caminho, né? Porque não tem pai que o pai, não tem filho que o que o pai faz, ele faz também. Não tem filhos que o pecado que o pai ou a mãe, tem filhas assim, né? Mas já escutei alguém dizer: mas você não faz porque eu não faço, tá vendo? Mas o senhor não faz porque eu não faço. Isso acontece muito. É um exemplo. Aqui os gigantes caíram. Pode ter certeza que o gigante vai cair na tua vida e tu vai testemunhar. Você vai testemunhar e vai dizer: caiu o gigante, caiu os filhos. Grande foi o que Deus fez e eu estou de posse de vitória. Vai cair. Eu não sei onde é que você está me ouvindo. Eu não sei de onde você é. Não sei de onde você é. Eu só sei que a palavra está chegando até você. E o Senhor dos Exércitos está falando de uma maneira clara para você. O Senhor está falando de uma maneira nítida. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está falando de uma maneira bem agradável para que você entenda que Ele é Deus na tua vida, que Ele não te deixa, que Ele não te abandona, que Ele não te larga no meio do caminho. O Senhor dos Exércitos está falando para você saber que foi Ele quem te chamou. E todos que Deus chama, Ele se responsabiliza. Ele está dizendo para você que o gigante vai cair. Meu Deus. Ele mora onde? Ele está onde? Ele habita onde? Ele fica onde? Diz a Deus onde ele fica? Somente. Ó, Senhor, fica em tal lugar. Dá o endereço a Deus aí, dá. Seu endereço não aponta para lá, que tu vai ver grandes coisas acontecer. O Senhor está dizendo: eita Deus, me ajuda, Jesus. O Senhor está dizendo: eu sei. Eu faço, eu mando, eu controlo, eu derrubo, porque Deus derruba mesmo. É a Bíblia, irmão, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus derruba o gigante e derruba mesmo. Aponta para lá. Eita, seu endereço então aponta para lá. Aponta para lá que o Deus grandão vai lá. Aponta para lá que o Deus grandão, ele vai chegar lá. E depois a notícia, ela vai te encontrar. Só aponta para lá. Aponta com fé e autoridade de Deus. Tá onde? Mora para onde? É para que lado? Vê aí que o Senhor vai direcionar. Vê aí que o Senhor vai entender tudo. Meu Deus. Às vezes, quando a minha criança está falando muito nos lugares, que de longe eu faço um gesto para ela se calar. Ela já entende tudo. Ela já se cala. Eu fui para uma obra. Deus é grande, Deus é grande. A gente lembra de tantas coisas boas, não é? A respeito da grandeza de Deus. E geralmente eu digo: Deus, vou para lá, Deus grandão. Vou para lá. E eu aponto mais ou menos o lugar que eu estou indo. Deus, estou indo para lá, tome a frente, Deus grandão. Repreenda a fúria. Meu Deus. Deus, estou indo para lá. Eita, fazer tua obra. E o Deus grandão vai na frente como um general de guerra. Aleluia. Aleluia. Aponta para lá. Que tu vai ver o que Deus vai fazer lá. Tu fica somente aguardando. Deus, fica lá, está lá, em tal lugar. Gigante.
Meu Deus do céu. E o Deus grandão vai abençoar. Eu cheguei de uma viagem, de uma obra, e a minha filha Abi disse assim para a avó dela: quando papai chegar, eu vou dar 1000 abraços em papai. E quando eu cheguei, ela disse: papai. Eu disse: oi. Ela disse: eu estava com muita saudade do Senhor. E eu disse que quando o Senhor chegasse, eu ia lhe dar 1000 abraços. Eu digo: eita, estudinho, Abi, que tanto abraço é esse? Ela ri de se embolar pelo chão. Ela ria, eu digo: não. 1000 abraços é muito abraço, Abi. Ela disse: mas papai, foi o que eu prometi a Deus, de lhe dar 1000 abraços. Eu disse: vai dando aos pouquinhos, pelo amor de Deus, eu tenho as coisas para fazer, Abi. Ela disse: mas papai, é 1000. Mas ela ainda não acabou, viu? Ela vai concluir, eu creio, né? Aí quando ela disse: papai, um abraço, eu digo de novo: papai, eu disse a Deus que era 1000 abraços, né, papai? Eu disse: mas tá bom, já deu, tu deu de 100 em 100, rapaz, fica quieta, cada abraço desse teu vale 100, papai, mas não é assim. Eu digo: Vaso, fica quieta, você que está aí, já apontou? Pronto, o Senhor vai lá. Creia nesta palavra profética. Creia nesta palavra profética sobre a tua vida. O Senhor dos exércitos, Deus de Jacó, Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente nas horas da angústia. Meu Deus. Às vezes nós estamos precisando só de um abraço. E ela disse que ia dar 1000 abraços em mim. E ela vai me dando os abraços, sabe? Constantemente. É o carinho dela. É o próprio Deus, irmão. Isso é Deus. Isso é Deus. Ela é uma criança pura, não é? Uma criança pura, sem pecado, sem falhas, sem... É uma criança. Criança a gente sabe que é pura. Mas existe uma pureza grande nela. Existe uma pureza grande. Se é o Deus grandão dizendo: eu te abraço agora, te abraço depois, te abraço assim, te abraço. Toda hora o Senhor está nos dando um abraço de Deus, irmão. Ele é de suma importância para a vida das pessoas. Você que está aí, o Senhor está te abraçando hoje. O Senhor te abraça e te diz: deixa comigo. O Senhor te abraça e te diz: deixa comigo que eu resolvo. Eu sei onde é, eu sei o endereço, eu sei o número, eu sei de tudo. E eu vou lá. Deus vai. Deus vai e faz, irmão. Deus vai e faz. Deus vai e resolve. Deus vai e abate. A Bíblia nos revela que então Davi elevou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, no ar, com a espada desembainhada em sua mão, estendida sobre Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada do capítulo de número 21, versículo de número 16, está dizendo isso. Diz que Davi juntou com os anciões cobertos de saco de cilício sobre os seus rostos e se prostraram. Saco de cilício, irmão, demonstra, sabe o quê? Humildade, demonstra arrependimento. E a Bíblia diz que eles cobrem o rosto em sinal de arrependimento, de humildade. E ele é prometido olhar a favor dos que manifestam tais coisas. Davi disse a Deus: não fui eu quem fiz com tal povo, eu mesmo sou o que pequei. E certamente tenho feito mal, mas estas ovelhas a quem tem feito? Ó Senhor meu Deus, seja agora a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não haja praga em teu povo. Davi, ele assumiu uma culpa que era dele. Davi, ele assumiu um erro que era dele. Você que está aí,
Observe que a humilhação, o arrependimento, ele traz grandes vitórias. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele se humilha, quando ele mostra arrependimento, irmão, no certo sentido, Davi, ele se comportou aqui de modo semelhante a Moisés quando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor estava por destruir o povo devido ao bezerro de ouro, conforme está escrito em Êxodo, capítulo de número 32, e o versículo 11 ao 14. Além disso, até mais, é importante que até mais Davi, aqui do tipo de Cristo, que neste momento estava intercedendo por todos os crentes, porque existe uma intercessão constante 24 horas, por mim e por você. Existe Deus que trabalha, existe o Espírito Santo. Conforme está em Mateus, capítulo 7, versículo 25 e 26. Existe um Espírito Santo que intercede por nós. Existe o Espírito Santo que intercede, que fala por mim e por você. Que leva todas as nossas intercessões. Que leva toda a nossa história. Tem um hino que diz: Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu necessito usar, mas eu não consigo. Você que está aí, tem hora que nós queremos, mas não conseguimos. Tem hora que nós queremos orar, mas não temos força. Tem hora que nós queremos caminhar, mas falta força. Tem hora que nós queremos falar, mas força não temos. É nessas horas que o Espírito Santo de Deus diz: eu estou aqui. O hino diz: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu necessito usar e não consigo. Meu Deus do céu. O Senhor o Espírito Santo, ele leva tudo para Deus que tu não consegue usar, que tu não consegue falar, que tu não consegue expressar. Meu Deus do céu. O Espírito Santo leva tudo para Deus. E quando tudo está diante de Deus, aí ele desce para resolver. O Senhor está dizendo: o gigante vai cair. Ó, irmão, Deus fala, Deus cumpre, Deus brada, Deus opera. Deus é Deus o tempo todo e toda hora. Se a palavra de Deus não se cumprir, então é melhor não pregar. A verdadeira palavra, a palavra revelada pelo Espírito Santo, ela em si se responsabiliza. E o Senhor está dizendo para você mais uma vez que o gigante vai cair. Diz que quando Davi se arrepende, se humilha, mostra arrependimento, humildade diante de Deus, aí Deus começa a abençoar ele. A história revela que Davi compra terreno do templo, constrói um altar e faz expiação. O anjo do Senhor então ordenou a Gade que dissesse a Davi, está escrito capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 18, diz que o anjo do Senhor então ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e construísse um altar ao Senhor à eira de Ornã, o Jebuseu. Este seria um lugar exato onde o templo seria construído, portanto, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, está escrito aonde, irmão? Lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, olha aí. Romanos, capítulo 5, versículo 20, está escrito lá, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20, eu creio que está escrito isso aí, pode olhar lá. É a Bíblia Sagrada, Deus não mente, não falha, não engana. A Bíblia diz que aquilo que Davi tinha ignorado ao tomar o censo ao altar, que tipifica a cruz, teve que ser levantado aqui. Por isso Paulo disse: nós que pregamos a Cristo crucificado, meu Deus, a igreja moderna atualmente, irmão, incorre
este dilema, tentando encontrar uma solução. Uma única solução é a cruz, irmão. A igreja tem que voltar para a cruz. A igreja precisa viver a cruz. A igreja precisa entender o sacrifício na cruz. A igreja precisa lembrar, irmão, que naquela cruz Cristo sofreu. Sofreu quando estava indo, sofreu quando foi colocado, sofreu quando levantaram a cruz. Ele sofreu. Ele sentiu com que uma lança fosse encravada ao seu lado. E ele teve a ousadia em meio às dores. Ele teve a ousadia de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Meu Deus. Isso aqui seria uma outra profundidade que poderíamos entrar. Expressar a grandeza de Deus, o poder de Deus na nossa vida. A hora não permite, mas receba essa palavra. Creia tão somente. A mensagem de Deus hoje para você. O gigante vai cair. Ele não caiu ainda não, vai cair. Tombou. Ainda está. Tem gigante que Deus derruba logo. Tem gigante que Deus derruba aos poucos. Deus desequilibra ele. E ele vai tentando se equilibrar, mas já não consegue mais. Tudo que Deus desequilibra, não se equilibra mais. Meu Deus, que coisa. O gigante está desequilibrado. E a queda vai ser muito grande. E eu não quero nem saber. E quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. O gigante vai cair. E tu te prepara para agradecer. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.